último episódio eu falei sobre o Vince McMahon querendo se vingar da ECW e enterrando todo e qualquer talento que a brand poderia querer destacar. O que parecia uma mera infantilidade acabou dando razão ao dono da WWE, porque os principais estandartes da ECW estavam envolvidos ou viriam a se envolver em confusão. Isso e muito mais você confere no mais novo episódio da série A História da ECW. Eu encerrei o episódio passado falando da prisão de Rob Van Dam e Sabu. Imagine os maus lençóis que uma empresa que havia recém-instaurado uma política de bem-estar contra as drogas passou em ter o seu campeão máximo sendo preso com drogas. É um pesadelo para qualquer setor de relações públicas, mas que aconteceu com a WWE no começo de julho de 2006, pouco após um show em Huntington, na Virgínia Ocidental. Rob Van Dam e Sabu estavam a toda velocidade em uma estrada em Hanging Rock, Ohio, após um house show realizado naquela noite. Eles presumivelmente estavam se dirigindo a Columbus, onde apanhariam um avião para a Filadélfia, local em que aconteceriam as próximas gravações de TV da ECW. De acordo com o Departamento de Polícia de Ohio, quando os oficiais se aproximaram do carro, que estava alugado no nome do Rob Van Dam, eles sentiram o cheiro de maconha e fizeram uma busca dentro do veículo. Rob Van Dam estava em posse de 18 gramas de maconha e carregando consigo 5 comprimidos de Vicodin, sem prescrição ou qualquer embalagem. Em Ohio, estar com tal quantidade de maconha não criaria maiores problemas e seria quase como uma multa de trânsito. Você paga $100 e é liberado. No caso dos comprimidos de Vicodin, ele poderia ser condenado porque estava em posse de medicamentos controlados. E dentro da política da WWE, isso aí já seriam 2 violações, com o fato de não haver prescrição do Vicodin sendo muito mais grave do que a posse de drogas. Mas esse não foi o caso, porque o Rob Van Dam acabou arrumando. Quando se é lutador e se tem dores, é muito fácil de você conseguir prescrição de remédios. O Sabu, por outro lado, foi detido por estar em posse de parafernálias de drogas, mais especificamente um bongo. Ele ficaria no máximo 30 dias preso, pagaria $750 de fiança e essa seria a pena lá em Ohio. Além disso, ele estava de posse de 9 comprimidos que foram recolhidos pela polícia, mas não foram identificados. Posteriormente, se descobriria que eram pílulas manipuladas de antiestrogênicos, que não são considerados narcóticos. Sabu, aos 42 anos de idade, sofria de ginecomastia, uma condição masculina que resulta no crescimento das glândulas mamárias. Normalmente isso é um problema comum com pessoas que fazem uso de esteroides e injetam testosterona no corpo. Como homens produzem testosterona e estrógenos, a tendência é que a produção de testosterona nesses casos diminua com o decorrer dos anos, mas os estrógenos não são afetados e o homem continua fazendo a produção deles. É por isso que muitos fisiculturistas acabam tendo que passar pela dolorosa cirurgia chamada de ginecoplastia. Os lutadores acabaram sendo liberados e resolveram depois com dinheiro, mas o problema estava internamente. Quando eles foram conversar com o pessoal nos bastidores, o comportamento deles acabou influenciando no resultado final. Enquanto o Sabu estava lá pedindo desculpas, tentando apertar a mão do pessoal, dizendo que tinha realmente pisado na bola, o Rob Van Dam tratava tudo isso como uma brincadeira. Afinal, você suspender o Rob Van Dam por ele estar usando maconha era no mínimo engraçado, porque absolutamente todas as pessoas da face da terra sabem que ele é um homem defensor ferrenho do uso recreativo da droga. Isso desde o tempo da ECW empresa, do tempo que ele surgiu na carreira. Ele inclusive deu entrevistas, saiu em revistas especializadas da área. Rob Van Dam foi suspenso sem pagamento de salários por 30 dias, o que deu no mínimo um prejuízo de $20 mil e valeu para não desmoralizar a nova política antidrogas da empresa, e o Sabu recebeu apenas uma multa de $1.000 porque ele quitava com o bongo e só isso mesmo. A partir de então surgiram as dúvidas de como seria o futuro para os dois lutadores. Como eu já disse em outras oportunidades, o Vince McMahon estava cada vez mais adepto do que estava sendo feito com o Rob Van Dam, bloqueando a contingência interna anti-RVD na empresa. E o Sabu estava prestes a receber o seu maior push desde a rivalidade contra o Taz em 1997 pela ECW empresa. E tudo isso foi por água abaixo. Um fato é que antes de qualquer coisa, eles precisavam
tirar os cinturões que estavam em posse do Rob Van Dam, o WWE Championship e o ECW Championship. Cinturões estes que o Rob Van Dam só ganhou porque eles precisavam estabelecer a brand ECW, simplesmente. Não pelo fato dele ser a melhor escolha possível para a honra, não era simplesmente a melhor opção técnica, a melhor personagem, mas era a escolha mais conveniente dentro do enredo que eles precisavam no momento. O Paul Heyman foi uma das primeiras pessoas a saber dessa prisão pouco antes da reunião matinal com a equipe criativa. Ele acabou contactando John Laurinaitis e eles se reuniram com Vince McMahon, Kevin Dunn e outras pessoas de confiança para definir os planos. Paul Heyman tentou salvar ao menos o ECW Championship, mas a decisão final foi de tirar os dois cinturões da posse do Rob Van Dam. O Heyman tentou até levar essa história da prisão para o show, mas foi rechaçado pelo Vince McMahon, que preferia uma mudança total de planos. Edge venceria Rob Van Dam e John Cena em Dallas, mas 12 dias antes eles realizaram o final planejado na Filadélfia. O Edge roubou a vitória de John Cena e começou a promover a rivalidade entre eles para o SummerSlam. Foi uma noite estranha naquele 3 de julho de 2006, porque o público vaiou os 3 participantes daquele combate. Edge porque era o Rio, Cena porque a Filadélfia sempre ia vaiar ele, e o Van Dam porque o público tava de saco cheio da nova ECW, mesmo em se tratando da Filadélfia. Rob Van Dam is still your ECW World Heavyweight Champion. Na noite seguinte, no famoso 4 de julho, feriado, desastre de público, desastre de audiência, os planos originais eram para o Rob Van Dam reter os dois cinturões contra o Edge. I hate to come out here and ruin everybody's Independence Day celebration. Só que quando o escândalo explodiu e o Edge conquistou o WWE Championship, eles alteraram os planos e o Big Show acabou derrotando o Rob Van Dam numa luta que contou com o heel turn do Paul Heyman, algo que parecia planejado desde o início do reinado, mas que foi decidido em cima da hora. Essa foi a primeira mudança de cinturão mundial num show televisionado desde que o Brock Lesnar derrotou Kurt Angle no SmackDown em 18 de setembro de 2003. Ainda que não pudesse usar a história oficial nos shows, o Paul Heyman tratou que o Rob Van Dam estava com a frequência absurda de defesa dos cinturões, o que eventualmente colaboraria para que num determinado momento ele não conseguisse mais aguentar. Após a luta, o site oficial da WWE primeiro anunciou que o Heyman estaria suspendendo o Van Dam, transformando tudo em storyline. Mas na manhã seguinte eles anunciaram a punição para o Sabu e o Van Dam, dizendo que eles violaram a política de bem-estar da empresa. A situação acabou fazendo com que os oponentes da ECW fossem mais ouvidos ainda. A vontade a partir daquele momento é que todas as brands fossem unificadas, podemos dizer assim, que a empresa se tornasse mais linear. Mas o grande fato é que a suspensão de Rob Van Dam promoveria um grande lapso de talentos. Até porque, uma semana antes, o Kurt Angle também viria a ser suspenso por 30 dias. Ele realmente estava enfrentando problemas físicos e emocionais na época, então acabou violando a política de bem-estar da empresa e desfalcando a ECW. Ou seja, todas as principais estrelas preparadas para a brand estavam em maus lençóis. Eles precisavam se virar com novas estrelas e com o próprio Big Show. Mas sobre esse período nebuloso, a gente fala no próximo episódio da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. No próximo episódio, se o negócio já não estava muito bom, conseguiu ficar pior ainda. Se toda a identidade que estava tentando ser um pouco baseada na ECW antiga estava se desenvolvendo, quando essa galera resolveu pisar na bola, eles tiveram que mudar tudo. E aí começa a ser implantada a nova filosofia da ECW como promotora de novos talentos, como uma espécie de território de desenvolvimento mesmo. E a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo episódio, tá certo? Like, compartilhe, a série caminha pra reta final pra gente poder começar oficialmente a série da WCW. Então espero que vocês estejam gostando e que vocês venham a gostar dessa série da WCW também, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!